Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? O Senhor curava leprosos, ingratos. Em João 5, curou um paralítico que não pediu e depois o denunciou. Abençoava pessoas sem fé que não mereciam. Por quê? Porque Deus é soberano e seus objetivos também. E muitas vezes estão acima do nosso entendimento. Em tudo o que faz, o Senhor sempre tem inúmeros objetivos e nem todos nos revela. Por isso Ele sempre faz o melhor. Ele cura ingratos com propósitos maiores e soberanos de trazer ensinamentos à humanidade, de demonstrar o seu amor e etc. Quando crescermos, entenderemos. O Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo, não importam as circunstâncias. Isaías 42:5 diz que o céu, a terra, o universo, seres viventes, tudo que existe foi criado por Deus e atesta a sua soberania e sabedoria. Deus é soberano, supremo, altíssimo. Nada e ninguém pode criar o que Deus cria ou fazer milagres e maravilhas que Ele faz. Deus sempre faz na hora e da maneira certa. Ele sempre faz o melhor. Não tinha como criar tudo o que foi criado de um modo melhor. Mas Deus criou algo tão soberano e sagrado quanto Ele, tão soberano que podemos dizer que é o próprio Deus. É a sua palavra. A palavra de Deus é o melhor de Deus que recebemos. Ouça a palavra, medite na palavra, mergulhe nela, creia, pratique, que o melhor de Deus virá sobre nossas vidas. Amém? E seguindo aqui, então vamos dar um pulinho em Isaías, profeta Isaías 44. Muitas vezes nós questionamos a soberania de Deus por causa de algumas situações que acontecem em nossas vidas. Isaías 44:6 diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Sem o Senhor, irmãos, e sem a soberania do Senhor em nossas vidas, nós jamais, é impossível termos o melhor de Deus para nós. Sem o Senhor, antes, quando nós não conhecíamos, nós estávamos no escuro. Mas quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós entregamos ao Senhor, isso foi mudado. Em qual momento que isso começa a mudar nas nossas vidas? Aquele dia que nós levantamos a mãozinha e falamos para o Senhor: sim, Senhor Jesus, venha morar no meu coração. Esse é o dia que nós começamos a sair da escuridão das trevas e as coisas começam a clarear nas nossas vidas. Nós mudamos a forma de olharmos as coisas, nós começamos a colocar o Senhor em primeiro lugar. E aqui você vê que Deus fala aqui para o profeta Isaías, né? Eu sou o primeiro e sou o último. Isso, irmãos, significa para nós que nós devemos colocar o Senhor Deus antes, durante e depois de qualquer decisão que nós tomamos nas nossas vidas. O Senhor, Ele tem que vir o tempo inteiro conosco. Vai fazer um vestibular? Eu vou consultar a Deus. Vai procurar um serviço? Eu vou consultar a Deus. Vai namorar? Eu vou consultar a Deus. Vai casar? Eu vou consultar a Deus. Vai fazer qualquer coisa, nós devemos estar o tempo inteiro colocando o Senhor nas nossas decisões. Vamos dar um pulinho em Apocalipse 1:17 e ver também o que o Senhor Jesus falou para João, para o apóstolo João. Apocalipse 1:17 diz:
E eu, aqui o João falando, né? E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele, o Senhor Jesus, pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O Senhor Jesus falou exatamente para João o que Deus falou para o profeta Isaías, que ele é o primeiro e o último. Então, irmãos, se o Senhor Jesus, ele é o primeiro, ele é o último, e nós sabemos que não há salvação sem o Senhor, só existe salvação através do Senhor, porque muitas vezes nós tomamos decisões e fazemos coisas contra a sua vontade. Não fazemos exatamente. Nós conhecemos o Senhor, conhecemos a palavra, ele fala: eu sou o primeiro e o último, sem mim não há Deus. Você precisa de mim para fazer tudo. E muitas vezes nós não fazemos, porque nem sempre nós deixamos a soberania de Deus imperar de verdade nas nossas vidas. Porque Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Porque nós não somos movidos o tempo inteiro a fazer de acordo. Nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos anseios, nós temos os nossos desejos, e muitas vezes nós nos deixamos levar por essas vontades sem consultar a palavra do Senhor. E aí é onde muitas vezes o nosso livre-arbítrio nos leva por caminhos de sofrimento. Não quer dizer de forma alguma que o nosso livre-arbítrio tire a soberania de Deus. Não, o Senhor é soberano e ele é soberano e ponto. Mas a nossa forma de decisão às vezes nos leva a tomarmos decisões que, se você for analisar com a palavra, fala: puxa, se eu soubesse disso antes, eu tinha feito desse jeito e não do meu jeito, porque do meu jeito é que eu abri a cara. Do meu jeito eu errei, do meu jeito eu sofri. Então, a soberania de Deus, ela tem que vir em todos os momentos das nossas vidas. Ou seja, irmãos, temos que deixar Deus reinar. Nós temos que deixar o Senhor, nós deixamos a nossa vontade e fazemos a vontade do Senhor. Num lar, quem é soberano num lar? Numa casa, numa família? Pai? Mãe? Não, irmãos, tem que ser Deus. Tem que ser Deus, ele é soberano. A palavra do Senhor tem que vir. Porque se a gente fala assim: não, tem que ser, o pai tem que ser. E se esse pai não conhece a palavra de Deus? E a mãe conhece? A mãe tem que tentar levar a palavra de Deus. E se o pai ou a mãe tenta? Não, é a palavra de Deus. Ela tem que ser soberana. As leis do Senhor, a palavra do Senhor é para todo mundo. Para quem conhece e para quem não conhece. Isso para quê? Para que quando nós temos que fazer alguma coisa, a gente tomar essas decisões de acordo com a palavra de Deus, e não com o eu acho, eu quero, eu penso assim. Se for pensando bem, não é bem assim. E a palavra de Deus é sim, sim, e não existe um meio termo. A palavra do Senhor, ela nos dirige. Às vezes é difícil, mas é o melhor. E estando do lado do Senhor, sempre é o melhor. Então, quando Jesus, ele é soberano em nossas vidas, a vontade dele passa a ser a nossa vontade. E é a palavra do Senhor, irmãos, que ela nos ensina toda essa soberania do Senhor. Por mais que passamos em algumas situações das nossas vidas que a gente não entende o que é que está acontecendo. Poxa, mas se Deus é soberano, por que acontece isso, né? E eu separei aqui algumas coisas que a palavra no Senhor nos ensina sobre a soberania de Deus. Não precisa ir nos endereços, não. Colossenses 1,16 diz que Deus criou todas as coisas. Irmãos, já parou para observar tudo que Deus criou? Eu sou uma pessoa que particularmente sou apaixonada pelo mar. Eu acho lindo o mar. As flores são lindas. Agora são lindas. Você já parou para prestar atenção no nosso corpo? É lindo. Então Deus criou tudo o que Deus criou. O homem não cria, o homem copia, o homem inventa, mas criação é tudo das mãos do Senhor. Isso mostra a soberania. Hebreus 1,3 diz que Deus sustenta todas as coisas, né? Ninguém vai lá
dá a aguinha para a planta. O Senhor, Ele vai provendo tudo, Ele sustenta todas as coisas. Salmo 97, 9 diz que Deus está acima de todas as coisas. Deus, irmãos, está acima dos filhos, do amor de homem com mulher. Deus está acima de emprego. Deus está acima da nossa saúde. Deus, Ele tem que estar acima de todas as coisas. Isaías 46, 10 diz que Deus sabe todas as coisas. Ele é onipresente, ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Não pensemos nós que aquela coisinha que nós fizemos lá, que a gente pensa que só a gente viu, só a gente sabe, que Deus não está vendo, que Deus está vendo tudo. Ele sabe de todas as coisas. Mateus 19, 26 e Jó 42, 2 diz que Deus pode todas as coisas. Sabe aquela doença que a gente pensa que para médico não pode, para Deus pode. Aquele emprego que a gente acha que não pode, para Deus pode. Aquela conversão do nosso filho que a gente, para nossos olhos, não pode. Tudo pode para Deus. Tudo. Deus, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Salmo 24, 1 diz que Deus possui todas as coisas. Tudo que nós temos, irmãos, é temporário. É tudo de Deus. A nossa vida, o nosso corpo, os nossos filhos são de Deus, não são nossos. Deus, Ele nos emprestou temporariamente. A nossa família é temporária. Tudo é de Deus. E agora, e fala 1 Crônicas também, 29:11, diz que Deus é rei sobre todas as coisas. Ele reina sobre tudo, irmãos. Ele tem tudo sob controle, por mais que em algumas situações nós não entendamos. Agora vamos dar um pulinho em Isaías 14, 24. Volta lá para Isaías. Diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Irmãos, Deus fez alguma promessa? Deus tem uma promessa. Um dia que você orou, que você pediu, e o Senhor tocou, e Ele deu essa promessa, irmãos. Diz que o Senhor jurou. Se o Senhor fala, irmão, você creia na promessa do Senhor, que isso vai acontecer. Ele é soberano, por mais que às vezes nós não entendamos. Nós devemos cada vez mais descansar no Senhor, porque é reconfortante. É um refrigério para nós sabermos que nós temos um Deus tão grande dessa forma. Agora, eu cheguei a questionar a soberania de Deus. Uma vez, depois que nós saímos daqui do culto, entrei no carro, não sei quantas ligações, acho que mais de 20 ligações da Carol. Quando eu fui ver, que eu atendi, ela tinha me falado que a Bia tinha quebrado o braço. E eu fiquei assim: por que, Deus? Eu estou na tua casa, orando, fazendo estando com os irmãos, fazendo o que te agrada. O Senhor não é soberano que pudesse ter livrado a minha filhinha de quebrar o braço? E às vezes a gente questiona: cadê a soberania de Deus nesse momento? Eu estou ali orando pelas minhas filhas e tudo mais, e a gente não entende os propósitos. E há propósito de Deus para todas as coisas, por mais que nós não entendamos. Há propósitos do Senhor, porque Ele é soberano. Passaram-se tempo, a menina quebrou o bracinho mesmo, ficou com o bracinho engessado, né? Outro, não faz muito tempo, conversando com a amiguinha e falando que não sei quem tinha se machucado, e ela foi comentar do bracinho dela. Ai, uma vez eu quebrei o meu braço. Ela falou: mas aí aonde eu notei o propósito de Deus? Ela falou: mas graças a Deus, porque se Deus não tivesse comigo, poderia ter sido coisa pior. E hoje eu tomo mais cuidado. Então já teve aí o testemunho dela para uma amiguinha de que, mesmo que tenha permitido, Deus não permitiu que tivesse acontecido pior. Então, por mais que ela tenha sentido dor, que tudo mais, ela viu o agir de Deus
na vida dela. E eu do lado de cá vi o testemunho. Então, que permitiu acontecer aquilo com a minha filhinha para que ela testemunhasse, ela pudesse mostrar que ela vê o poder de Deus na vida dela. Também um testemunho para minha filha mais velha, que brigou comigo, que, você não atende celular e tudo mais. Eu falei, quando eu estou na casa do Senhor, eu estou na casa do Senhor. Aí, passaram-se esse tempo, eu falei para ela, Carol, o Senhor me falou que se talvez eu tivesse fora ou alguma coisa, eu não mostraria para o Senhor o quanto eu confio, teria saído correndo. E Ele mostrou para mim que quem cuida é Ele, quem guarda é Ele, e Ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, isso é descansar no Senhor. É crer que quando nós passamos coisas difíceis, muito tristes ou qualquer coisa assim que nós não estamos entendendo, nós sabemos, poxa, fiz algo, tomei uma decisão errada, mas a soberania de Deus, ela continua. E Ele vai transformar e Ele vai mudando à medida que nós vamos obedecendo ao Senhor. Isso é soberania de Deus. E tem o melhor de Deus, quem está debaixo da obediência da palavra, quem está debaixo do Senhor, vai tendo este melhor. Você olha uma coisa que poderia não ser boa, de repente mudar para algo bom. Isso é plano de Deus, é soberania de Deus, Ele mostrando o quanto Ele é grande e como Ele está presente Ele é poderoso e Ele mostra tudo em determinado tempo. Quando a gente vai crescendo, você vê, eu questionei para o Senhor, Ele poderia, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nesses momentos que nós devemos buscar, Senhor, aconteceu isso de ruim, por que, Senhor? Mas, Senhor, eu confio que o Senhor sabe de todas as coisas, porque eu coloco a minha vida diante do altar. Eu creio que o Senhor tem o melhor. Eu creio que essa situação vai mudar, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? E para encerrarmos, irmãos, continuando aí em Isaías, vamos dar um pulinho em Isaías 40, 31. Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. Nós às vezes não esperamos porque nós não cremos na soberania do Senhor. Nós fazemos do nosso jeito. O Senhor fala para fazer assim, nós fazemos assado. Mas os que esperam no Senhor, esperar é crer que o Senhor está na direção de tudo o tempo todo. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós achamos que está demorando. Eclesiastes, ele nos ensina que há tempo para tudo há tempo, tudo. Eu outro dia também me vi questionando, eu sou e peço perdão, Senhor, por tanto às vezes questionar, mas eu falo sobre a situação do nosso pastor. Senhor, olha, Senhor, mas eu vejo que há propósitos, irmãos. A gente já começa a notar os propósitos de Deus dentro da casa do Senhor. O Senhor tem mostrado coisas para a gente nesses momentos. A gente vê irmãos unidos em oração, um liga para o outro. Eu vi o grupo de jovens fazendo correntes de oração através dos celulares. Tudo tem um propósito. Por mais que nós buscamos o milagre, não vamos desistir de buscar o milagre, mas o Senhor é soberano, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor tem dirigido as nossas vidas quando nós permitimos que Ele dirige. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, às vezes, nos faz tomarmos decisões ruins. Mas nós não podemos deixar de lembrar nunca, irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é que nos sustenta, que está acima de tudo, que sabe de todas as coisas, que pode todas as coisas, que possui todas as coisas. Ele é rei de todas as coisas e Ele está no controle de todas as coisas. Este é o nosso Deus. Amém? Irmãos, e que todos nós possamos desfrutar, irmãos, da soberania do Senhor e descansarmos no Senhor e aguardar o tempo certo de todas as coisas, porque aí sim nós correremos e não nos cansaremos, nós caminharemos e não nos fatigaremos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.